Uma pergunta que já é bom tirar essa do caminho também, que é super perguntada, e nisso, acho que pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes, mas a pergunta é: insulina sem GH em dosagem baixa, algum benefício? O que você acha? Então, cara, em Botar no dosagem Google aqui baixa, para fazer. cortou aí teu microfone, ficou mutado. Ele falou para continuar falando, para seguir. Ah, então, insulina em dosagem baixa, o que é que eu acho? Acho que não tem necessidade nem serventia algum. Agora, sim, algumas pessoas, e já tive experiência com essas pessoas, se beneficiam de uma dosagem um pouco mais suprafisiológica, né? Então, tem alguns caras que têm, entre aspas, né, falando aqui a grosso modo, um metabolismo muito acelerado, tem uma absorção de carboidratos. Não é que seja insuficiente, mas que a insulina consegue potencializar, e aí a gente consegue, de fato, um melhor rendimento de treino, consegue um pump melhor, que eu costumo dizer, né, ao pessoal, ó, esse pump que vem da insulina não quer dizer que teu músculo cresceu aquilo. Ali é uma deposição maior de água, de nutrientes e tal, de resíduos. Mas, a grosso modo, isso no médio prazo pode ajudar, no off-season, por exemplo, né? Você está irrigando ali o músculo com mais nutrientes, está, de fato, ativando mais fatores de anabolismo, né? Fatores de hipertrofia. Então, algumas pessoas se beneficiam, sim, de insulina exógena sem GH, mas a grande maioria das pessoas, em vez de se beneficiarem, conseguem um acúmulo só de gordura e retenção, né? E bem Então, rápido. e bem rápido. Então, não é para todo mundo. É algo que, de fato, é 1 a cada 100 pessoas que se beneficia. E eu acho também que, tipo assim, o pessoal procura muito usar de a forma, não sei se é da maneira correta, mas, por exemplo, muito de acordo com, se eu tô comendo 100 gramas de carbo, tem que ter 10 de insulina. Eu não acho que tem que ser essa regra também, sempre. Uhum. E aí o pessoal acompanha muito a insulina relacionado diretamente ao carbo. Porque isso aí era até algo que era feito por médicos em pessoas que têm diabetes, que já não têm uma. Como é que eu posso dizer? A insulina, como é que ela funciona? Ela ativa ali o receptor GLUT4 e faz com que a glicose entre dentro da célula. O que é que acontece com o diabético? Ele não tem sensibilidade ali para que aquela insulina exerça aquela função. Porém, para quem é atleta, tem uma boa sensibilidade à insulina, tem essa função do receptor GLUT4 e dos outros glúteos também normal, a insulina ela vai ter uma potência muito maior. Então, você pensava para o diabético assim, cada whey de insulina para 10 gramas de carbo. Então, o cara usava ali, sei lá, 50 gramas de carbo, usava 5 whey de insulina. Só que, muitas vezes, o cara que é atleta e que usa 10 whey ali, por mais que ele faça uma refeição com 100 carbo, ele já vai sentir uma hipo, porque ele tem uma sensibilidade à insulina muito maior. Então, muitas vezes não é necessário fazer essa conta e se prender a isso, né? Então, tipo assim, tem atleta que com 20 mililantos, que é uma insulina ultra lenta e que de fato não era para dar pico nem dar hipoglicemia, e que mesmo assim sente. Se passar um período sem se alimentar, vai treinar, no meio do treino sente hipoglicemia. E eu já vi isso acontecer na prática, né? Então a gente não pode se prender a uma fórmula exata, porque não existe. O corpo humano não é exato, né? Então Sim. cada indivíduo vai responder de maneira diferente. Eu, por exemplo, eu já utilizei 75 I de Lantus. Passei o dia de boa, sem comer. Usei, tipo, porque aqui, 75 antes de manhã, passei o dia sem comer, fui comer às 6 horas da tarde e, tipo, não senti nada, tá ligado? Aqui Já são teve abordagens atleta diferentes. com Eu 20 acho e que a ideia do Andriel é mais ou menos a minha ideia, né? De não usar a insulina para como se fosse ela a única a mover, entre aspas, o carboidrato. É como se Sim. desse uma folga, de certa forma, para que o pâncreas não precisasse liberar tanta insulina para a quantidade de carboidrato a ser consumida. Sabe? Você usar como se fosse uma profilaxia, entre aspas, sabe? Para que a insulina tome conta de parte do carboidrato, caso você seja uma pessoa que precisa comer muito, mas E o você ainda pâncreas tem outra espaço parte. no seu corpo também trabalhar a insulina endógena, sabe? Acho que é mais ou menos essa linha que o André acredita que é um isso também. E eu já fiz até com algumas pessoas, eu não sei se vai fazer sentido para você. Tu sabe qual é a insulina Fiasp, né? Que ela é tipo super, super rápida. Eu acho que ela é até um pouquinho mais rápida que uma log. De usar, pessoas usar após a refeição. Tipo, depois que acabou de comer, ela toma. Que aí meio que tipo deixa primeiro o pâncreas trabalhar normalmente e aí depois que você acaba de comer, meio que você usa ela sim. um pouquinho. Até porque tem um delay, né? Entre você deglutir a comida e, de fato, aquela glicose chegar na corrente sanguínea, né? Então, é uma estratégia interessante dentre as várias que existem, né? Com insulina. Para a gente Essa aí finalizar o tá. assunto de insulina, né? Acho que a gente não explicou, mas assim, por quê? Acho que você falou bioquimicamente falando, talvez seja melhor para algumas pessoas que estão ouvindo entenderem o porquê de ter essa regra, entre aspas, de que só usa a insulina com GH, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas são da crença de que é para você não engordar.
mas eu imagino que seja devido à resistência insulínica que o GH causa em altas doses, eu não sei. Se você puder expandir um pouco melhor essa parte aí de por que talvez seja benéfico até usar insulina quando as pessoas usam GH a partir de X dose, sabe? Aham. Então, por dois motivos, né? De fato, rebater esse efeito hiperglicemiante do GH, né? A gente sabe que o uso de GH em dose mais alta e a longo prazo vai gerando uma diminuição da sensibilidade à insulina, vai aumentando a glicemia de jejum. E aí o uso da insulina é feito para rebater isso e também pelo efeito cinético, né? A gente sabe que o GH ele vai atuar de diversas formas, sobretudo o que é que a gente busca principalmente com o uso do GH? O aumento do IGF-1. Então, além desse aumento do IGF-1, a gente também busca o upregulation dos receptores androgênicos. Então, o que é que isso vai gerar, esse upregulation? Então, você usa uma dosagem X de hormônio, de testosterona, enfim, qualquer hormônio esteroide, e se liga nesses receptores androgênicos. O que é que o GH vai fazer? No longo prazo. Isso não é errado. Comecei a usar GH hoje, amanhã já aconteceu. Isso é no longo prazo. Essa quantidade de receptores que os hormônios se ligam, ele vai começando a aumentar. Isso é o upregulation, né? Você vai começando a aumentar a quantidade desses receptores nas células e você, com uma mesma dose de hormônios, você consegue uma resposta melhor. Por isso que muita gente preconiza, né? Estou usando 6 UI, 8 UI de GH por dia, aumenta a dose da testa ali para 1 grama, para 1 grama e 400. Porque, em tese, teoricamente, o seu aproveitamento de hormônios seria maior, né? Mas isso é algo que não acontece do dia para a noite, é algo que é progressivo. E o próprio uso de hormônios esteroides também gera esse upregulation, né? Sim. Muita gente pensava o seguinte, eu vou fazer um ciclo aqui, vou parar de usar porque meus receptores estão sujos. Isso não existe, de sujar receptor. Muito pelo contrário. O uso de hormônios ele promove um aumento da quantidade desses receptores. Então, o uso crônico faz com que você, ao longo do tempo, vá respondendo cada vez melhor, né? Tá. Tielão, como a gente faz aqui, que eu acabei aprendendo e hoje eu uso com todo mundo, não tem uma maneira mais fácil de você saber se você está com a glicemia alta ou não em jejum do que medir. Sim. E um aparelho medidor de glicemia aqui sai tipo $20, deve sair coisa de 100. Aqui é 100 contos. O que eu costumo fazer é pedir a glicemia para os alunos 2 vezes por semana, que não seja pós-refeição livre, né? Porque fica complicado, realmente sobe muito. Às vezes eu peço pós-refeição livre justamente para ver o quanto que está comendo. E a hora que eu vejo que está subindo demais, eu começo a entrar com um pouco de lantos e eu faço a mesma coisa no pós-treino. Se a pessoa está comendo muito no pós-treino, eu dou uma avaliada 1 hora depois do pós-treino e vejo quanto que está a glicemia. Se está tipo 110, aí eu entro com alguma rápida para tentar baixar de 100 aí, nessa aí do pós-treino. Então, acho que é a forma mais segura, porque a ideia também é controlar a glicemia, apesar do efeito sinérgico com o GH. Então, a gente medindo é certeiro. E aí a gente vê se a dose está certa, se precisa aumentar, se precisa baixar. Não fica esse tiro no escuro, sabe? Um UI para 10 gramas de carbo, etc. Eu lembro que com o Stefan, né, foi a primeira vez que eu tomei insulina, e assim, eu tomava pré e pós-treino. E ele mandava eu medir a glicemia antes do treino, durante o treino, depois do treino e algum tempo depois da refeição pós-treino. Porque ele falava, né, tipo assim, se por acaso a gente está usando uma dose, que né, hipoteticamente é a dose certa devido àquele cálculo lá que né, as pessoas fazem, etc. Mas para você não seja a dose ideal, pode ser que você esteja fazendo o efeito contrário do que a gente quer e terminar fazendo uma glicemia muito forte e transformando, catabolizando proteína para virar açúcar, né? E Sim. muita gente né, não sabe disso. Então, assim, é importante estar medindo a glicemia sempre. Inclusive, eu até comentar, aproveitar, né? Se Luan, por muito tempo, acho que até hoje, tem algum fenômeno que acontece com ele que a glicemia em jejum está sempre alta, independente do que ele faça. Eu não sei se você quer descrever qual que é o quadro, para ver se o Lucas tem alguma possível opinião. Tá. Já tem, isso é desde que eu comecei a querer ser fisiculturista. Então, quando era só dieta, já dava alterada. Quando virou dieta e bomba, ela continuou dando alterada. E minha glicemia em jejum, ela sempre está ali entre 95 e 110, 115. Ela nunca está o que seria o normal para a maioria das pessoas. Em preparação, aí, em off, é sempre em preparação, assim, em off, sempre assim, sempre assim. Então, na minha humilde cabecinha aqui, né, que eu comecei a pensar, bom, eu comecei minha vida de atleta muito cedo mesmo. Com 6 anos eu já competia. E outras modalidades, né? Inclusive, eu comecei na natação, e a gente sabe que natação é uma parada que tem uma demanda energética muito grande. E eu lembro de ter várias crises de hipoglicemia. Assim, saía do treino de natação, ia tomar banho, meu técnico me achava no chuveiro lá, jogado no chão, que eu apagava por hipoglicemia. Então, eu comecei a pensar que o meu corpo, ao longo do tempo, foi desenvolvendo alguma forma de lidar com essas crises de hipoglicemia. Então, não sei se talvez um cortisol mais alto, né, para manter ali a euglicemia, algo que o meu corpo começa a produzir para evitar que a minha glicemia durante o sono caia muito, porque é só durante o sono. Eu saí no laboratório do lado da minha casa. Então eu saí, fiz o teste de curva glicêmica
E assim, 1 hora depois da ingestão da dextrose, minha glicemia já estava com 65. Saiu de 180 para 65. Minha sensibilidade à insulina sempre foi muito boa. O máximo que a minha insulina bateu, que foi numa época que a gente empurrou quase 8.000 calorias aí durante 6 meses, o máximo que a minha insulina bateu foi em 9 ponto alguma coisa. Nunca passou disso. Então tá sempre entre 2 e 8, 2 e 8. Então não é problema de sensibilidade à insulina. Eu fiz os testes de anticorpos também, para ilhota pancreática e um outro que eu esqueci o nome agora, para detectar se já havia alguma produção de anticorpo para um diabetes tipo 1 tardio, e não tem. Então eu arrastei tudo que fosse possível, mas não tem nada que justifique. E minha glicemia, quando eu acordo, ela está sempre de 100 para lá. Eu faço cardio em jejum, ela às vezes sobe. Eu termino o cardio, ela subiu 6 pontinhos, 8 pontinhos. Eu como qualquer coisa, meia hora depois, cai para 80, cai para 70. Tanto que a minha hemoglobina glicada, ela está sempre ali entre 4,7, quando dá alta dá 5,1. Então, o meu mecanismo de regular glicemia, ele é de alguma forma diferente do mecanismo de regular glicemia de uma pessoa Meu filho, normal. esquece. É diferenciado. Velho, conversei com alguns médicos, conversei O com Luan alguns é amigos, né? aquele, Lucas, que tu tava falando que entre 1 e 100 usa insulina sem GH, é ele. Pronto, é um cara que Pronto. possivelmente iria se beneficiar, né? Pronto, com o Cello, a gente fez esse teste. Meu peso não subia de jeito nenhum, velho. Não subia. Eu chegava em 106 quilos, pronto, travado. Comendo 8.000 calorias, fazendo 2 treinos no dia, fazendo um treino, tomando mais bomba, tomando menos bomba, não saía do lugar. Comecei a usar insulina, 6 UI pré, 6 UI pós-treino. 3 meses depois, 112 quilos. E num percentual de gordura ok, sabe? E sem GH. Então, e sem GH. Pois é aquela pergunta, né, que foi feita, será que é válido o uso de insulina sem GH? E aí pronto, o cara aí é um exemplo, né, que de fato foi benéfico para ele. Então, é um desses caras do 1 em cada 100, né, que se beneficia. Quando a grande maioria se prejudica, né?